Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, né, às 5 da manhã, para falar do livro Bendito Fruto, para fazer a leitura. Nós estamos próximo de finalizar o 8º capítulo. Hoje nós vamos falar sobre porção dobrada. Isso mesmo, porção dobrada. Nós falamos o nosso último subtítulo foi de bastardos a filhos, e nós falaremos sobre porção dobrada. Depois de porção dobrada, nós vamos falar sobre restauração da alma. Encerra o 8º capítulo e aí nós passaremos para uma herança para o Pai, que é o 9º capítulo. Então, se você ainda não assistiu nenhuma live, volta, as lives estão gravadas, todas as lives estão gravadas. Assista do início. Se você quiser adquirir o livro Bendito Fruto, tá com desconto especial, desconto de 30% no livro físico. Me chama aqui no direct, que a venda do livro físico é direto comigo. Me chama no direct que eu envio para você com o frete baratinho. Tem novidade chegando também sobre o livro Bendito Fruto. Tem novidade, tem coisa nova chegando aí para esses próximos dias. O e-book ele vai mudar do local de venda, não vai ser mais pela Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço de venda. Visite a loja Holy Dress, a nossa loja de t-shirts, de camisetas cristãs, né, com mensagens cristãs, e 50% do lucro dessas camisetas é para a obra missionária. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amores. Como é que vocês estão por aí? Espero que vocês estejam bem. Convidem os seus contatos, que nós já vamos orar e vamos começar. Hoje eu acredito que vai ser uma live mais concisa, né? Mais rápida do que as outras, né? Esse subtópico, ele não é longo. E depois desse subtópico, ainda fica faltando um subtópico, restauração da alma, para terminar esse capítulo e nós passarmos para o último capítulo, que é o capítulo 9, encerrarmos as lives do livro Bendito Fruto. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graças, meu Deus. Eu te dou graças pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Deus. Que nunca, Senhor, nunca, jamais nos abandona. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela nossa saúde, pelo dia, Senhor, que o Senhor fez para nós. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que a tua unção, que o teu poder, que a tua graça sejam multiplicados sobre nós. Que o teu Espírito Santo nos cerque, Senhor Deus, por detrás e por diante. Que ele nos encha, que ele venha como uma verdadeira porção dobrada sobre nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que todo sofisma caia por terra. Que todo paradigma errado, que toda falsa mensagem, que toda vã filosofia caia por terra nos nossos corações. E que o nosso coração seja um altar limpo, Senhor Deus, para a doutrina de Jesus, para a doutrina de Cristo, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, enche o nosso coração de humildade, nos quebranta, meu Deus. Nos faz um povo quebrantado, um povo humilde, um povo, Senhor, que quer aprender de Ti, um povo que quer, Senhor, ir mais fundo contigo, um povo, Senhor Deus, que quer conhecer os Teus caminhos, Senhor Deus, um povo, Senhor Deus, que tem a Tua palavra, Senhor Deus, que busca a Tua palavra como busca o ouro e como busca a prata, como diz Provérbio. E assim, Senhor, o Senhor ensinará o que é o temor. Nos ensina, Senhor, o que é o temor, o que é temer a Ti verdadeiramente, Senhor Deus. Derrama da Tua sabedoria, porque o temor é o princípio da sabedoria, ó Deus. E a sabedoria anda clamando pelas praças. A sabedoria anda clamando, Senhor Deus, por um coração que se abra, Senhor, que se abra para a Tua palavra, para a sabedoria que não é como a sabedoria do mundo, a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Deus, que é o Cristo crucificado, que é o Cristo crucificado, que é loucura para muitos, Senhor Deus, escândalo para tantos. Ó Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós exaltamos o teu nome, Senhor Deus, porque nós amamos, Senhor, o sacrifício da cruz, nós amamos a ressurreição de Jesus, nós cremos na ressurreição do Cristo,
Nós cremos na filiação de Jesus de Nazaré, que é Filho de Deus e que está sentado à direita de Deus nessa hora, a interceder por nós, pela tua igreja, a interceder por nós. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Põe a palavra certa na nossa boca. Senhor, envia essa live para aquelas pessoas que necessitam, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor de cada pessoa que está assistindo e de cada pessoa que vai assistir essa live, que vai assistir pelo YouTube, pelo canal Mergulhando na Palavra, Senhor. Ó Deus, toca nos corações, Senhor. Que essa mensagem ecoe, Senhor, porque essa mensagem não é minha, essa mensagem é tua, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, santo é o teu nome. Nós exaltamos o teu nome, Jesus. Nós exaltamos porque tu és digno, tu és digno, tu és digno. Aleluia. Aleluia, obrigada, meu Deus. Obrigada, nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. A tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor. Aleluia. 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 Vamos lá. Vamos lá, página 150, porção dobrada. Nós falamos, né, de bastardos a filhos. Nós falamos nesse capítulo 8, nós começamos falando de identidade, de paternidade, de primogenitura, de herança, da nossa identidade como filhos. E uma das características do primogênito é que o primogênito ele recebia uma porção dupla, uma porção dobrada, né? Ela era maior do que dos outros filhos. E nós já vimos, né, que em Cristo nós somos todos primogênitos. Em Cristo, aquele que está ligado com Cristo, aquele que está unido a Cristo, aquele que rendeu a vida para Jesus, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, ele é primogênito. Aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, né, como diz a carta aos Hebreus, a igreja dos primogênitos, não uma primogenitura segundo a ordem levítica, mas uma primogenitura segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio real de todo cristão. Bom dia, Fafá, bom dia, amor. Aleluia. Então nós vamos para esse subtópico, porção dobrada, sabendo que nós já ministramos, né? Se você quer entender melhor, porque aqui é a continuação, volta às outras lives. E estão todas gravadas aqui no Instagram e também no canal Mergulhando na Palavra no YouTube. E vamos continuar. Porção dobrada. A tribo de Levi, escolhida para o sacerdócio, não recebeu herança, que era terra. Não recebeu terra dentre os filhos de Israel. O motivo para tal impedimento fica claro em Deuteronômio 10:9. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. Então, nós vemos no Velho Testamento aquela divisão de heranças, né, para cada tribo. Só que a tribo de Levi, a tribo ali que foi separada para o sacerdócio, ela não tinha herança. A herança dela era o Senhor. A porção dela era o Senhor. E tinha umas cidades que eram reservadas para os sacerdócios na herança das tribos. Eram reservadas aos sacerdócios, mas eles não tinham terras, eles não recebiam herança. Pedro esclarece sobre o sacerdócio na nova aliança. Isso está em 2 Pedro, capítulo 9, aqui pela tradução da King James, diz assim: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Uma nação santa. Ele não está falando só do sexo masculino, ele está falando de uma nação santa. Um povo peculiar, um povo escolhido, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui eu relembro que no livro, desde os primeiros capítulos, eu estou falando, né, do princípio do que é sombra e do que é realidade. Velho Testamento traz ali o que é sombra. Paulo vem trazer sobre isso. A carta aos Efésios também vem falar que
aquilo que foi ministrado anteriormente eram sombras que foram cumpridas em quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Então, o sacerdócio levítico, apesar de acontecer de uma forma real ali na tribo de Levi, era uma sombra do que iria acontecer na realidade no sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, que é uma tipologia de Cristo, né? Aquele que a carta aos Hebreus vai dizer que não tinha genealogia, não tinha genealogia, não apareceu genealogia dele, não tinha pai nem mãe, uma figura de Cristo. E recebeu ali os dízimos de Abraão. Abraão e casado com Sara, aqueles que foram escolhidos ali para trazer a linhagem do Messias. Então, Pedro, ele traz essa realidade do que era sombra aqui para a nova aliança. E tem um livro, né, que aqui é uma indicação e também está na bibliografia do livro Bendito Fruto, Somos Todos Sacerdotes, um chamado para desenvolver seu sacerdócio, né, do Dr. Sam Sasser, e também traz outro aqui, juntamente com ele, são dois. Então, uma dica de leitura, é um livro muito bom que vai explicar o sacerdócio na nova aliança, todos os tipos de sacerdócio. A mesma herança divina é oferecida aos sacerdotes cristãos, embora com suas peculiaridades. Uma nação sacerdotal de primogênitos, segundo a ordem de Melquisedeque, sem que ministram perante o Senhor com o encargo de manter aceso o fogo do amor por Deus, tendo neste a sua porção. Então, este é o meu encargo, este é o seu encargo. Um sacerdote, ele mantinha o fogo aceso, ele ministrava a Deus, primeiramente. Ele ministrava a Deus. E nós ministramos ao Senhor. Nós ministramos perante ao Senhor todas as vezes que nós cumprimos Mateus 6,6. Quando Jesus diz, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai, né, que te vê em secreto, ele te recompensará. Aqui você está exercendo o seu sacerdócio, está ministrando perante o Senhor. É uma das formas de exercer o seu sacerdócio. E ele é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Isso, né, essa realidade, ela já estava anunciada nos Salmos. Quantas vezes Davi canta isso, profetiza isso, porque Davi era um profeta do Senhor. Quantos salmos proféticos Davi, ele cantou e colocou ao Senhor salmos que falariam da vinda do Messias, que falavam da crucificação, que falavam do sofrimento de Jesus. Então Davi, ele foi tomado por uma unção profética também para cantar muitas vezes, Senhor, tu és a minha porção. Tu és a minha porção. Ainda que muitos tenham se perdido e seduzido pela falsa prosperidade e caído aos pés de Mamon, a herança dos filhos continua uma só, o Pai. A nossa herança é o Pai. O primogênito tinha direito a uma porção dobrada, dupla da herança paterna sobre os demais irmãos. O corpo de Cristo, porém, não tem uma porção dupla de bens materiais. A missão envolve sustento e provisão de forma ampla da parte de Deus, mas há uma porção dupla do Espírito Santo disponibilizada por Cristo a toda a prole do Altíssimo, bem como as bênçãos que o acompanham. Então aqui foi um comentário entre parênteses, né? Embora a missão ela envolva sustento e provisão de forma ampla, né? A nossa herança ela é além de bens materiais. A nossa herança em Cristo Jesus, ela está ligada a quem nos comprou. Ela está ligada a uma identidade que é nos dada, a uma porção do Espírito de Deus. E essa porção, ela é dupla. Aquela mesma porção que era dada ao primogênito de forma material, era uma sombra de uma realidade espiritual.
Né? Isaías vai falar sobre isso quando Jesus fala sobre a unção que está sobre ele e que está também sobre o corpo da igreja em Isaías 61, quando ele fala sobre dupla honra. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele vai dizer para que o Espírito de Deus está sobre ele. E ele vai dizer o que é que o Espírito de Deus vai fazer através dele, e ele vai falar da dupla honra. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo diz um amém aí. Se não estiver entendendo, pode perguntar. Aleluia, vamos retomar. Então eu parei aqui. Efésios 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meu irmão, minha irmã, você já foi abençoado. Se você nasceu de novo, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você já foi abençoado. Sabe aquela promessa que foi dada da terra prometida, aquela bênção da terra prometida, já nos foi prometida em Cristo. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não precisa ir ao culto atrás de uma bênção. Você não precisa fazer algo para ter a bênção de Deus. Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. A partir do momento em que você vai amadurecendo em Cristo Jesus, você vai tomando posse dessa bênção e imergindo nessa bênção e administrando essa bênção. Eu não estou falando de coisas materiais. Imergindo nessa bênção. Embora nós saibamos que o Senhor ele tem provisão para os seus filhos. A palavra de Deus disse: eu nunca vi um justo, né, e a sua descendência mendigar o pão. Mas aqui não está falando sobre isso, está falando de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo vai dizer que nós já estamos assentados com Cristo, né? As pessoas têm a mania de dizer no meio cristão que nós temos que nos posicionar. A nossa posição é assentado com Cristo nas regiões celestiais. A nossa posição é unido a Jesus, é como primogênito de Deus, sabendo que tudo foi feito por intermédio dele, que tudo foi feito através do sacrifício da cruz de Cristo, que tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Aleluia, aleluia. Axa, filha de Caleb, um dos fiéis espias da terra prometida, após se casar com Otoniel, recebeu do pai uma porção de terra localizada no deserto do Negueb, seca e infrutífera. Quem conhece aí a história de Axa? Pode interagir comigo, gente. Alguém conhece a história de Axa? Axa, filha de Caleb. Ela casou com Otiniel. Caleb e Josué foram os únicos espias que voltaram e deram um bom relato da terra. E por isso foram os únicos daquela geração dos mais antigos que entraram na terra prometida, porque foram os que creram. A carta aos Hebreus vai dizer que eles entraram no descanso do Senhor. Mas aqueles que foram incrédulos, eles não entraram no descanso do Senhor. Todos eles pereceram no deserto. Mas os filhos, Fafá está dizendo, Mila, eu sei. Mas os filhos entraram, os filhos herdaram a terra. Né? Josué substitui Moisés. Josué ali, o novo general ali do povo de Deus, faz o povo de Deus entrar na terra prometida, mas antes Deus manda ele circuncidar todo aquele povo. Mas Josué e Caleb, da velha guarda, né, eles entram na terra prometida. E Caleb, um homem fiel, ele herda a sua herança. E tem uma parte lá da terra que ele diz, olha, quem expulsar os inimigos, se eu não me engano tinha até gigantes ali, quem expulsar os inimigos dessa terra, eu vou dar minha filha, Axa, em casamento. E Otiniel, ele toma posse daquela parte da terra e casa com Axa. Só que a herança
que Caleb dá para Ax é uma terra seca, uma terra infrutífera. E aí vamos lá, vamos prosseguir para a gente saber o que é que aconteceu. Só que em Otiniel, gente, tudo, a Bíblia inteira, ela converge em uma pessoa, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Otiniel é uma figura, né? Se eu não me engano, né? Se eu tiver enganado, vocês podem me corrigir, depois eu vou olhar. Isso não está aqui, mas eu estou me lembrando aqui para falar. Se eu não me engano, Otiniel quer dizer leão de Deus. Otiniel é uma figura de Cristo, é uma tipologia do Senhor Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para ele. E Ax é uma tipologia da noiva, da igreja. E Ax ali, ela recebe essa herança seca e infrutífera. Vamos ler. Então Axa pediu ao seu pai, Caleb, terra com água, porquanto a sua terra era desértica. Antes de entrar na terra, Deus prometeu ao seu povo. Deuteronômio 6, 10, 11 diz assim: grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes. Vinhas e olivais que tu não plantastes, e comestes, e comeres, e te fartares. Então, Deus promete essa terra para o povo. Olha, vocês vão entrar numa terra que vocês não fizeram nada. Vocês não adquiriram a terra. Eu estou dando a terra para vocês. Vocês não cultivaram a terra vai estar cultivada. Olha a graça de Deus sendo expressa aqui mais uma vez. Né? Nós falamos de graça, que a primeira expressão da graça de Deus, que Deus sempre se relacionou com o homem através da graça, foi o Éden, né? Foi a primeira expressão. Quando Adão foi formado, tudo estava pronto e preparado no Éden. Um jardim, foi colocado num jardim já plantado. Ele tinha então somente que administrar aquilo que Deus entregou. E aqui também Deus estava repetindo o padrão, porque é assim que Deus se relaciona com seus filhos. E Deus envia Jesus ao nosso encontro, também repetindo o padrão, derramando graça, porque nós não merecíamos perdão, nós não merecíamos salvação, nós não merecíamos vida eterna, nós não merecíamos uma identidade nova, uma nova criação em nosso ser, nós não merecíamos um futuro, nós não merecíamos, mas o Senhor se relaciona conosco através da graça. Uma graça abundante, uma graça que faz nova todas as coisas. E ele promete isso aqui em Deuteronômio. E foi a promessa que foi dada a Caleb. Foi a promessa que foi dada a Josué, filho de Jefoné. Foi a promessa que Axa ouviu também. Com certeza, o seu pai falando, aquele povo falando. Olha, nós vamos herdar a terra, porque Deus prometeu que a terra seria assim, assim e assim. Uma terra fértil que mana leite e mel. Mas eles encontraram aridez, seca e muitas dificuldades. Muitas vezes não é assim comigo e com você? Nós rendemos a nossa vida para Jesus. E a promessa do Senhor, a palavra do Senhor diz o quê? Diz o que é a palavra do Senhor? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Mas aí chega certos momentos que a gente está repetindo o padrão da velha vida. Repetindo a forma de falar, a forma de pensar, o mesmo padrão mental, o mesmo padrão comportamental, às vezes os mesmos vícios. E a gente olha e diz, não, aqui só tem terra seca. Mas o Senhor disse que seria uma terra que mana leite e mel. O Senhor disse que seria que casas cheias de todo bens, que eu ia me fartar. E eu tô numa terra árida. Eu tô numa terra que não frutifica, eu tô infrutífero. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Caleb, então, dá a Axa fontes superiores e fontes inferiores. Olha só o que é que acontece nessa história. Axa casa e recebe de herança uma terra seca, árida. Aí ela vai até o pai dela e diz para quem? Para o pai. Diz para quem? Para o pai. Pai, a terra que o Senhor me deu é seca.
é infrutífera. E o que é que Caleb faz? Caleb dá as fontes superiores e as fontes inferiores para Axa. Ele dá uma porção dobrada para Axa. Fontes superiores e fontes inferiores. Querido, se a sua terra está árida, a sua terra está seca, se a minha terra está árida, seca e infrutífera, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. A Bíblia diz que tantas quantas são as promessas feitas por Ele. Não é aquilo que a gente quer. Não é aquilo que a gente acha que a gente merece, que a gente acha que é bom pra gente. É aquilo que Ele prometeu, que Ele sabe que é plano dele, que é o melhor para o seu povo. Tantas quantas são as suas promessas. Nós temos em Cristo o sim e o amém. Tantas quantas são as suas promessas. Nós temos em Jesus o sim e o amém. Então nós podemos pedir nessa hora, a qualquer minuto, Senhor, dai-nos porção dobrada. Dai-nos porção dobrada do teu Espírito, Senhor. A minha terra está infrutífera, a minha terra está seca, a minha terra está árida. Senhor, a tua promessa, Senhor Deus, é que a minha terra seria uma terra frutífera, é que a minha terra seria uma terra de muitas árvores, de casas edificadas, cheias de mantimento, uma terra que mana leite e mel, mas a minha terra, Senhor, só vejo terra árida, terra infrutífera. Mas eu e você, nós temos um Pai, e nós temos que ter firmeza nisso na nossa mente, que nós fomos comprados. Nós fomos comprados não por prata ou por qualquer metal corruptível. Nós temos uma paternidade. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Cristo, por meio dele, para ele, por ele, nós fomos feitos primogênitos. Não foi isso que Pedro falou? Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Para quê? Para quê que nós fomos feitos tudo isso? Nós que éramos nada. Nós que éramos refúgio, restolho, nada, imersos no pecado, nós fomos feitos isso, unidos a Jesus de Nazaré, para quê? Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar os seus louvores. Nós podemos chegar junto ao Pai e dizer: Pai, como Axa fez, dai-me porção dobrada. A minha terra é infrutífera, a terra que eu tenho é infrutífera. Mas o Senhor diz que eu sou uma boa terra, uma nova terra. Uma nova terra. Uma nova terra. Que dá 30, a 60, a 100 por um. Aleluia. Aleluia. E não é pelos meus méritos, é pela palavra que saiu da boca do Senhor. É pela palavra que saiu da boca do Senhor. É pela palavra que saiu da boca do Senhor. É porque fiel é aquele que cumpriu. Fiel é a palavra que saiu da boca daquele que falou. E a palavra dele não volta vazia. Ele zela para que a palavra dele se cumpra e não volte vazia. Aleluia. Aleluia. Porção dobrada. Axa recebeu. Caleb então dá a Axa as fontes superiores e as inferiores. Porção dobrada. A Bíblia nos diz que se pedirmos, ser-nos-á dado. Mateus 7:7. Você acredita nisso? Ou você ainda está naquele orgulho de dizer: ah, não, Deus tem tanta coisa importante para pensar do que pensar nisso, eu não vou nem pedir, eu tenho até vergonha de pedir. Você sabia que isso é orgulho? Você sabia que esse pensamento, essa fortaleza, essa estrutura mental, ela está firmada numa estrutura de orgulho? A gente pensa que é o contrário. A gente pensa que a gente é muito humilde ao falar isso. Mas isso está fundamentado numa estrutura de orgulho. Porque o Senhor mesmo é quem fala isso. O Senhor mesmo diz que aquilo que nós pedirmos ser-nos dado. E ele está falando do Espírito.
em Mateus 7,7, quando ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre o Espírito Santo. No Evangelho de Lucas explica. Ele está falando sobre o Espírito. E ainda, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. Lucas 11:13, King James. Eliseu, discípulo de Elias, pediu porção dupla do Espírito que estava sobre este. Isto foi um prenúncio espiritual para a igreja da herança que nos é proposta. Lembra que nós acabamos de falar sobre sombras e realidade? Isso foi um prenúncio. Isso não foi nenhuma sombra em si, isso foi realmente um prenúncio do que a igreja do Senhor experimentaria. Quando Elias joga a sua capa sobre Eliseu, ocorreu ali uma espécie de adoção. Adoção. 2 Reis 2:12. É tanto que Eliseu, se você for, ele chama o tempo todo Elias de meu pai, né? Meu pai, meu pai, meu pai. E eu aqui, queridos, eu não estou endossando ou advogando para questões de paternidade espiritual, da forma que é pregado hoje. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou pregando o que está na palavra, ok? Então, foi uma adoção. É tanto que Eliseu, ele falava, se referia a Elias o tempo todo dessa forma. Vislumbrar Elias em assunção aos céus e o recebimento da porção dupla do Espírito que estava sobre ele foi um apontamento para o que os discípulos de Cristo experimentariam muitos anos depois, com a assunção de Jesus aos céus e o posterior derramar das primeiras chuvas espirituais no cenáculo anunciada outrora por Joel. Então lembra que quando Elias, ele é assunto aos céus, quando ele sobe, a capa desce, né? E ali é o sinal de que Eliseu, ele recebeu a porção dupla do Espírito que estava sobre Elias. E os discípulos, eles recebem essa promessa do Espírito ali no cenáculo, mas Jesus, ele ainda passa ali 40 dias na terra, né? Ele passa 40 dias na terra depois da sua ressurreição, e ele, quando ele é assunto ao céu, ele diz o quê? Ele diz para eles, a ordem de Jesus é para eles ficarem em Jerusalém, de onde eles iriam receber o Espírito, e no cenáculo. Depois deles ficarem, permanecerem juntos ali, em oração, em devoção, no partir do pão, eles recebem do Espírito de Deus. Então ali foi um apontamento. Tudo, repito, tudo que está nas Escrituras aponta para a obra de Jesus, daquilo que ele fez. Vamos prosseguir, já estamos para encerrar. Esse tópico aqui da porção dupla, ele é bem pequeno. Eliseu, ele representa ali o corpo de Cristo, ele é um tipo também do corpo de Cristo, o qual fará mais e maiores obras que Elias. Né? Isso está em João 14:12, quando Jesus fala, né, para os seus discípulos que eles farão coisas maiores, né, do que ele. Foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu fez 2 vezes mais sinais e maravilhas do que Elias. Eliseu fez o dobro de milagres em relação a Elias. Isaías, após declarar profeticamente da plenitude do Espírito Santo sobre Jesus, o Filho de Deus, fala sobre a família sacerdotal e a sua primogenitura. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Isaías 61, 6 e 7. Note que Isaías 61 está falando da unção que está sobre Jesus e sobre o corpo da igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Começa assim Isaías 61. E aqui
nos versos 6 e 7, ele está falando de quê? De sacerdócio. Ele está falando do que esse Espírito toca os sacerdotes, os ministros do Senhor, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, o que toca a nossa identidade, o que toca a nossa herança. Está falando de primogenitura, está falando de porção dupla, que era algo que o primogênito recebia. Tudo está interligado, falando de porção dobrada do Espírito de Deus. Não é uma porção dobrada, uma porção dupla física, material, como era antigamente. Como era para o primogênito, que recebia uma porção dupla porque ficaria ali na administração dos bens da família. Mas herdará uma porção dupla em terra e terá alegria eterna. Alegria é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Os filhos do Senhor foram gerados para conhecê-lo e amá-lo, e através disso executar um grande encargo sobre a terra. Eu já estou encerrando. Isaías 61, 3 e 4 diz: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Se você ainda hoje está em crise, qual é meu chamado? O que é que eu vou fazer? Para que Cristo me escolheu? Está aqui teu chamado. Está aqui o teu chamado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da glória do Senhor. Eles reconstruirão os lugares arruinados, as cidades arruinadas de geração em geração. Eles levantarão os muros, eles reconstruirão a cidade. Reconstruirão a cidade. Tem uma cidade que está sendo levantada. Tem uma cidade que está sendo construída. Com o quê? Com pessoas. As pessoas são as pedras da cidade. Pedro também vai falar sobre isso. Ele vai dizer que nós, como pedras vivas, estamos sendo construídos o quê? Estamos construindo um santuário para o Senhor, como pedras vivas. Por quê? Porque Pedro entendeu quando Jesus falou, quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus falou, pois eu te digo que tu és Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro entendeu que foi a afirmação que saiu da boca dele, que foi uma pedra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque toda a igreja está fundada nisso. Na filiação de Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Pedro entendeu tanto que ele não era a pedra única e o fundamento da igreja. Pedro entendeu tanto que isso não era a realidade, que quem é o fundamento é Jesus, e o fundamento é que ele é o Filho de Deus, que foi aquele fundamento que saiu também da boca dele, que ele estava falando, que ele vai falar lá na carta dele, que nós como pedras, ele não se colocou, eu sou a pedra, não. Nós, como pedras vivas, nós estamos construindo um santuário para o Senhor. Então, nós vamos ser o quê? Uma árvore, aquele que está ligado ao Senhor, que foi comprado pelo sangue dele. Você vai ser um carvalho de justiça, uma árvore plantada, um carvalho de justiça, plantio do Senhor. Você foi plantado, eu fui plantada para a manifestação da sua glória. Nós reconstruiremos as velhas ruínas e restauraremos os antigos escombros. Renovaremos as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O bendito fruto do Senhor crescerá como árvores altas, carvalhos de justiça, com raízes profundas, grandes e profundas, que representarão a paternidade de Deus na terra e farão, no poder do espírito de Elias, uma cidade viva para o Pai, trabalhando na tripartição do ser humano, corpo, alma e espírito, trabalhando no ser humano, reedificando, construindo aquilo que estava arruinado, aquilo que estava devastado, aquilo que estava assolado pelo pecado, aquilo que não tinha mais jeito. O Espírito do Senhor em nós e sobre nós, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aleluia, glória a Ele. Reconstruirão. Fala de um espírito que estava morto e reviveu.
reconstruir. Aquilo que estava acabado vai ser reconstruído. Restaurarão, porque ele fala lá, olha, eles reconstruirão as velhas ruínas. Depois ele usa o termo restaurarão os antigos escombros. Então, reconstruirão fala de um espírito que estava morto e reviveu. Restaurarão fala da alma. Nos atentaremos mais adiante para isso. Vai ser o nosso próximo tópico, restauração da alma. E aí ele fala, renovarão as cidades arruinadas de geração em geração. Renovarão. Renovarão fala do corpo que está sendo renovado. Fala da esperança, da glorificação. E que nós somos realmente renovados de glória em glória, como diz a palavra. E da esperança da regeneração quando da vinda do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós podemos pedir a porção dobrada do Senhor. Nós, como igreja, nós somos filhos e filhas. Nós podemos pedir. Como Axa, se tudo que nós olhamos é terra seca, terra árida, terra que não serve para o plantio, mas é a nossa herança. Mas nós olhamos e diz, aqui não tem muito o que fazer. É terra improdutiva, é terra árida, é terra que se eu plantar, não vai vingar. Nós podemos, assim como Axa chegou para Caleb e pediu, Pai, a terra que o Senhor me deu foi terra seca, terra árida, e recebeu de Caleb fontes superiores e inferiores. O Senhor quer derramar sobre nós fontes superiores e fontes inferiores. Fontes superiores e fontes inferiores. O Espírito sobre, o Espírito dentro. O Espírito sobre, o Espírito dentro. O Espírito dentro para mudar o caráter, para encher de frutos. O Espírito dentro para produzir fé, paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, paz, bondade, domínio próprio. E o Espírito sobre para se manifestar, para reconstruir, para renovar, para restaurar a vida de pessoas. Este Espírito que faz, que executa, que é a mão do Senhor na terra, que é a pessoa do Senhor se manifestando e se movendo através da igreja, através de mim, através de você. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Aleluia. Aqui nós encerramos, vamos orar, vamos pedir a porção dobrada juntos. Não saiam, vamos pedir juntos. Vamos orar, é muito importante. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor Deus, por mais um dia, por essa ministração, pela tua palavra, por esse entendimento. Senhor, dai-nos espírito de revelação, espírito de entendimento, espírito, Senhor Deus, de sabedoria, Senhor. Espírito, Senhor Deus, que faz cair por terra os sofismas, as fortalezas da mente. Ó, Senhor Deus, que revela, Senhor Deus, o oculto, que revela a tua palavra, que nos dá intimidade, Senhor Deus. A tua palavra diz que os segredos do Senhor, que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a ti, nos dá temor do Senhor, nos ensina o caminho do temor do Senhor, que é o caminho da sabedoria, Senhor. Aleluia. Pai, nós temos uma promessa, Senhor, uma promessa de uma terra que mana leite e mel, uma promessa, Senhor Deus, que não é mais física como no Velho Testamento, mas ali era uma sombra, mas uma realidade. Nós somos a terra, Senhor Deus, e nós cremos na tua palavra. Nós somos, Senhor, do grupo dos espias que creem na promessa, Senhor, que creem na tua palavra, que creem que nenhuma das tuas palavras caiu por terra, que nenhuma das tuas palavras volta vazia, que a tua palavra não volta vazia, que a tua palavra é Jesus de Nazaré, que a tua palavra, Senhor Deus, prospera naquilo para o qual foi enviada, Senhor, e que a tua palavra prospere em nós, a tua palavra prospere em nós, semente divina prospere em nós, prospera para que aquilo que é árido se torne terra fértil, terra trabalhada, nova terra, terra fértil, assim como Sara era terra estéril.
E o Senhor derramou da tua graça, o Senhor derramou da tua porção, o Senhor derramou da tua porção, o Senhor derramou graça, o Senhor mudou o nome, o Senhor mudou uma letra, o Senhor mudou uma letra, muda nomes, muda identidades. Nessa hora, Senhor, daqueles que estão assistindo, na minha vida, daqueles que vão assistir a live aqui pelo Instagram, pelo YouTube, Senhor, em nome de Jesus, muda realidades, muda identidades, muda terras nessa hora, Senhor Deus. Em nome de Jesus, mexe, mexe, Senhor Deus. Movimenta pelo teu espírito. Em nome de Jesus, muda, Senhor Deus. Derrama a tua graça fertilizante sobre nós, Senhor. A tua graça fertilizante, a tua graça poderosa sobre nós, para sermos terra fértil, Senhor. Terra com fontes, terra cheias de fontes, fontes superiores, fontes inferiores, Senhor Deus. Terra, Senhor Deus, que tem água, terra que dá de beber, Senhor Deus, aos cansados, terra que dá de beber a quem tem sede, Senhor. Terra que dá de beber, Senhor. Terra, Senhor Deus, que se for plantar, Senhor, é uma terra, Senhor, que vai ter água, Senhor, para irrigar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, nós pedimos, Senhor. Nós pedimos, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Nós, Senhor Deus, que somos humanos, falhos, os nossos filhos nos pedem coisas e nós sabemos dar boas coisas a eles. Quanto mais o Pai Celestial, nós te pedimos o teu Espírito, nós te pedimos porção dupla. Como filhos, como primogênitos, nós te pedimos porção dupla do teu Espírito. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela tua porção dobrada. Obrigada pelo teu espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada um que assistiu a live, que esteve aqui, que acompanhou até agora, até o final. A live vai ficar gravada. A live vai para o YouTube, no canal Mergulhando na Palavra. Como eu falei no início, para quem não ouviu, nós temos novidades esse mês. Fica ligado. Próxima terça nós vamos falar sobre restauração da alma. Nós vamos dar continuidade aqui a essa mensagem. E aí nós encerramos o 8º capítulo com o subtópico, se eu não me engano, com o subtópico restauração da alma. Nós encerramos e já vamos para o 9º capítulo, que é o último capítulo. Amém? Um beijo grande. Até próxima terça, em nome de Jesus.